Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir as nossas atrações. A coordenadora do Hemominas, Priscila Rodrigues, é nossa convidada para falar sobre doação de sangue, junto com o Tiago Sandor, responsável pelo cadastro e registro da Assessoria de Captação e Cadastro da Fundação Hemominas. E a gente tem um quadro interessante que é o Mitos e Verdades, para falar sobre o que é mito e verdade quando o assunto é doação de sangue. Vamos lá falar sobre sangue, né? Esse que está nas nossas veias, correndo junto também com a esperança de alguém. Nosso sangue carrega o potencial de ajudar uma vida a se recuperar. Isso a gente faz através da doação do sangue. É um ato de cidadania, de solidariedade, que sustenta um banco indispensável para garantir que pacientes de todo tipo de procedimentos médicos tenham uma chance de se recuperar, uma chance de vida. Para falar sobre isso, sobre o Hemominas, orgulho de Minas Gerais, que o Saúde e Bem-Estar de hoje tem no estúdio a coordenadora do Hemominas, a doutora Priscila Rodrigues, e o Tiago Sandor, estão juntos aqui participando conosco. O Tiago é responsável pela captação e cadastro da Fundação e a doutora Priscila, diretora do Hemominas. Que alegria receber aqui a nata do Hemominas. É um prazer, Fernando, a gente está aqui. A gente agradece demais essa oportunidade, né, que a gente tem de poder levar para as pessoas que estão assistindo a importância da doação de sangue, né? Sim. Vamos começar falando do que é a Hemominas. Eu acho que todo mineiro já ouviu falar sobre a Hemominas e tem orgulho desse instituto, dessa instituição, né? Como é que ela começa? Como é que a gente pode contar essa história que faz parte da nossa trajetória de orgulho? Olha, o Fernando, é um orgulho para a gente falar a respeito, né, da Fundação Hemominas. Ela foi fundada, né, em 1985 e inicialmente era um banco de sangue pequenininho dentro do Hospital João 23. Depois, mais para frente, a gente construiu um prédio próprio, que é ali, como diz quem mora em Belo Horizonte, ali atrás do parque. Atrás do né? parque. Atrás do parque Alameda municipal. Ezequiel Dias 321. Exato. E aí começamos, né, a trabalhar, a fazer as coletas de sangue. Naquela época ali, década de 80, com muita coisa ruim acontecendo naquela época. Nós estamos falando, né, da AIDS ali, exatamente, assustando as pessoas. A pandemia de AIDS naquela época. E sem ninguém saber muito exatamente como é que era, que aquilo tudo estava acontecendo. A gente foi aprendendo, né, junto, né? A história da Hemominas foi crescendo junto com a evolução, né, desse processo, de como que vai poder fazer em relação a essas e outras doenças também. É ali que o Enfio aparece ali, com esse problema de... Porque a fundação, ela tem duas linhas de trabalho, isso é importante da gente falar. A gente trabalha com a doação de sangue, então isso desde sempre, a gente fornece sangue para 92% dos estabelecimentos de saúde do estado de Minas Gerais. 92%? 92% de Minas, o sangue é muito grande. E a gente tem um estado que tem quantos municípios? 853. 853 municípios. Nós temos mais de 20 unidades da Fundação Hemominas que são distribuídas estrategicamente, né, para a gente poder atender as unidades do estado. Então, 92% do sangue do estado somos nós que fornecemos. Lembrando que o nosso estado é muito grande, o nosso estado é do tamanho da França. Só para completar, os 8% restantes são de bancos privados. Às vezes ligados a algum hospital privado. Que vendem esse sangue? Ele é vendido ou ele também é gratuito? A doação ela é voluntária. Pela legislação brasileira, a doação ela é voluntária. Então, a obtenção que tanto os bancos de sangue públicos quanto privados têm é pela sensibilização da população para a doação de sangue. Aí o que acontece é que o banco de sangue privado, ele sustenta aquele hospital, aquele local dentro específico. De onde o braço alcança. Onde o braço alcança. O nosso braço gigante, longo, alcançamos o estado Minas inteiro. Gerais é maior que a França? É mais ou menos do tamanho da França. Então, a gente sustenta uma França, né? Equivalente. E a gente tem uns hospitais aqui, igual a Santa Casa, tem mais de 1000 leitos. Só a Santa Casa de Belo Horizonte, o João 23 é um hospital, enormes. É muito grande, né? É um hospital todos com atendimento de trauma e todos são atendidos pela Hemominas. Assim como grandes hospitais do interior também, né? Em Governador Valadares, em Juiz de Fora, em Montes Claros, Uberlândia. Todo mundo
atendido pela Hemominas. E aí tem bancos... Nós temos unidades nessas cidades. Tá. Tá? A gente estava contando a história. Aí a gente foi para esse lado, que é a parte, o maior volume de trabalho nosso, vamos dizer assim, 80% do nosso trabalho está relacionado com o suprimento de sangue para o Estado e 20% do nosso trabalho, que muita gente não sabe, a gente tem uma obrigação legal pelo Ministério da Saúde de atuar com os pacientes que são portadores de coagulopatias, que são doenças da coagulação do sangue, e hemoglobinopatias, que são doenças da produção do sangue, várias delas diagnosticadas pelo teste do pezinho. Então, a gente atende pacientes que têm doença falciforme, talassemia e a hemofilia, por isso que a gente falou do Enfio. A gente tem a obrigação legal de tratar, de atender os hemofílicos do Estado. Pode ser um hemofílico multimilionário, pode ser aquele hemofílico tadinho, paupérrimo. Todos eles vão passar por nós, são registrados por nós e nós que fornecemos os fatores de coagulação. Só que lá na década de 80 era o plasma, o crioprecipitado, na verdade, que é um produto do sangue que essas pessoas tomavam. Com a evolução, com a tecnologia, a gente consegue hoje ter o fator da coagulação que eles precisam mais purificado, mas naquela época extrair o fator. Naquela época era o crioprecipitado e ele tinha um alto índice de contaminação viral. Por isso que os hemofílicos foram das primeiras populações. Eu queria só fazer um parênteses para explicar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, quem era o Enfio nos anos 80 e antes disso o Enfio, aquele da música, né, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu. O Enfio, um cartunista fantástico, mineiro, muito orgulho de falar de Minas Gerais, e ele acabou liderando uma luta para que essa transfusão do sangue, você pode falar melhor sobre isso, mas ele virou, o nome Enfio virou uma bandeira, né? Uma bandeira, justamente porque os hemofílicos foram dos primeiros, vamos dizer assim, pacientes que foram tendo AIDS e que a gente foi descobrir que era por conta de transfusão de sangue. Então, por isso, a legislação mundial, de uma forma geral, mas a brasileira especificamente, foi criando critérios cada vez mais rígidos para a doação de sangue, para que a gente pudesse ter um produto, vamos dizer assim, altamente purificado. Você tem muitos critérios rígidos de triagem, de seleção da pessoa, mas a gente também tem exames super complexos, porque mesmo se tiver tudo ok na entrevista da pessoa, o exame às vezes pode detectar alguma doença. Por isso que a legislação ela estabelece, ela evoluiu para que hoje a doação ela seja voluntária, né? Ela não seja remunerada, até porque a gente precisa de que a pessoa ela não tenha ali nenhum tipo de além do seu gesto altruísta, esperar algum benefício, né? A doação de sangue ela não pode estar atrelada a benefício. Isso também é um controle de qualidade, digamos assim. Claro, eficiente, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, tudo isso que acontece nessa legislação, nesse rigor do exame do sangue que vai ser oferecido para salvar uma vida, ele tem que ter uma pureza muito grande. A gente está nos anos 80 ainda. Sim. Então, só explicar, o Enfio precisava do sangue, porque ele era hemofílico, ele acaba sendo contaminado e vira portador do HIV. Isso transforma muito a relação da oferta do sangue, dos bancos de sangue de todo o Brasil. De todo o Brasil, de todo o Brasil. Brasil. Os hemocentros do Brasil. Os hemocentros do Brasil como um todo. Então, assim, foi um período tristíssimo, porque muitas pessoas, né, foram contaminadas, porque estavam precisando da transfusão, igual a gente já comentou. Quem precisa de algum produto sanguíneo, ela está numa situação de vulnerabilidade. Ela não tem, porque os produtos sanguíneos, eles são insubstituíveis. É diferente do antibiótico, que não tem um antibiótico X ou do Y. É só aquele e... A gente não fabrica, né? A gente não fabrica, a gente não tem o sangue sintético. Então, isso é complexo, assim. Então, por isso que as coisas foram, vamos dizer assim, crescendo e, de certa forma, afunilando ali para você poder fazer uma doação de sangue mega segura. Junta-se a isso aquela confusão que acontecia nos Estados Unidos, a AIDS sendo tratada como uma peste gay, muita desinformação com relação a isso. Isso chegando ao Brasil, artistas morrendo, jovens morrendo e a doação de sangue sendo impactada de forma muito severa. Muito severa em cima disso, porque a doação de sangue virou um vetor da doença. Então, os bancos de sangue tiveram que se movimentar, o Ministério da Saúde, à época, e melhorar os exames, a seleção dos exames, a seleção dos doadores. Então, foi uma revolução. É nesse cenário que surge a Hemominas?
É nesse cenário que surge a Hemominas. A gente começa aí, né, embrionariamente, A gente 85. Tá com 37 anos Interessante, já. hein? Que legal. Trazendo sangue para a muito população legal. mineira. Que momento importante, porque Super era um momento importante. de absoluta desconfiança, receio para tudo que estava acontecendo ali, né? Exatamente. De muito cuidado, né? De muito De cuidado. muito cuidado, de muito receio, porque antigamente, Fernando, alguém precisava de uma doação, sei lá, sofreu um acidente. Vamos pensar numa coisa bem simples assim. Sofreu um acidente. Aí fala, não, o Fernando é o mesmo grupo sanguíneo dele, o Fernando vai lá, doa, você Pronto. tira dele e transfunde na outra pessoa. Você Era vai. assim. Era assim. Era assim. E aí você tem que ir estabelecendo critérios e fazer uma entrevista. E o Fernando pode até doar agora, mas a gente tem que fazer uma série de exames nele, então esse sangue não vai ser liberado agora. Então por isso que a gente tem que ter estoque. Então a coisa vai no O crescendo. sangue, ele vence, né? Às vezes as pessoas pensam que elas podem doar sangue uma vez ali no ano e tá ok. Não, o sangue, ele vence. A gente tem, as bolsas de sangue, elas têm os Elas prazos têm de uma Mesmo elas validade. congeladas, Sim. É porque a gente não congela todas, não são Porque- todos os hemocomponentes. Os produtos que podem ser congelados, eles duram um ano. Os que não podem ser congelados, e o concentrado de hemácias, que é o que popularmente o É pessoal mais fala assim, transfusão de sangue, que é o mais utilizado, ele dura de 36 a 42 dias. sim, Então, a depender do tipo de bolsa que a gente coleta. Então, tem isso tudo. Eu não posso falar assim, não, mas venceu ontem, eu vou transfundir. Eu não posso. E como é a relação da população com a Hemominas? Como é que é essa troca? Eu, como repórter aqui de Belo Horizonte, já tive algumas vezes lá fazendo essas campanhas. Normalmente, na véspera de Cruzeiro Atlético, as torcidas se desafiam e vão lá. E, invariavelmente, acontece a cena que a gente está falando, que voltam 2, 3, até 10. Não consegui doar, não consegui doar. Por que as pessoas não conseguem doar? É muito porque daquilo que a gente começou a falar, né? A triagem é muito severa. E aí, pode parecer para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, que é um paradoxo. Porque, nossa, a Hemominas pede tanto que a gente vai doar, as pessoas vão lá e não conseguem doar porque pôs um piercing, porque estava com uma febrícula ontem, porque falou que teve mais de 2 relações sexuais em 6 meses. No mundo de hoje, essas restrições acabam parecendo um pouco muito rígidas, não? Sim, e as pessoas às vezes perguntam, gente, vocês não estão precisando de sangue? Exatamente. São as perguntas que a gente Não estão precisando de escuta. sangue? Mas a gente sempre responde muito o seguinte, quando a gente está na qualidade de doador ou de candidato à doação, muitas vezes a gente se frustra e nós, da Fundação Hemominas, a gente também fica muito triste de ver uma pessoa que se sensibiliza, que comparece em qualquer uma das nossas unidades e ter que voltar. Mas a gente precisa, né, cumprindo a legislação vigente hemoterápica, respeitar alguns critérios em relação à necessidade do paciente, mas também em relação ao próprio doador. Por exemplo, a mulher ela tem uma probabilidade maior de ficar anêmica. Então, dependendo da situação que ela tiver, a coleta de sangue ali nela pode ocasionar alguma questão Se ela nesse tiver, sentido. estão falando de menstruação, De de período do menstruação. ciclo Então, menstrual? Então, Por a gente exemplo, precisa ter esse olhar. Por exemplo, Mas não os pode homens- doar durante o período Não, menstrual? pode doar. O que Pode. acontece é que a mulher doa menos vezes ao ano. Aí você fala assim, gente, mas eu sou ótima, eu sou esportista, eu nem menstruo porque eu tomo, né, alguma medicação e tal. Não, a mulher, ela tem uma chance maior de ter anemia. Então, ela vai poder doar no máximo 3 vezes ao ano. O homem, como ele tem menos perdas, uma menor chance de anemia, o homem pode doar no máximo 4 vezes por ano. Então, até isso, A gente às vezes, é precisa. questionado para a gente. E aí, a gente tem que sensibilizar, né, o doador nesse sentido, de que a gente também cuida dele. Exatamente. É essa a visão que A gente trabalha traz. com 2 braços. Interessante. Eu tô cuidando do receptor, porque o receptor ele é muito vulnerável, então ele não pode ter nada. Mas eu também estou cuidando do doador, porque eu quero que você continue doando. E eu não quero que você seja um super-herói. Então, assim, você é uma pessoa normal e que, de repente, porque, infelizmente, tem hora que a gente vira de doador para receptor rapidamente. Exatamente. Acontece alguma coisa, você precisa de uma Sim. transfusão. Então, eu tenho que te manter em uma boa condição de saúde. Então, quando eu te falo que você só pode doar 4 vezes, quando o concentrado de hemácia é normal, que você só pode doar 4 vezes por ano, existe uma justificativa técnica para isso, para que você não seja impactado né? na sua saúde de alguma forma. E já que a triagem é muito séria, muito rígida, acontece também dessa triagem identificar problemas Sim. no sangue do doador. Sim. Como é que é esse comunicado? Como é que são problemas sérios? A Hemominas, pela legislação, ela é obrigada a comunicar o que está acontecendo? O que são? Sífilis, AIDS? Sífilis, AIDS, as hepatites Doença de Chagas. B e C, Chagas. doença de Chagas.
qualquer alteração que tiver no seu exame, nós somos obrigados a te comunicar e a gente não te comunica telefonando, a gente manda uma carta. Sim. Volte aqui. Volte aqui. A gente também não te avisa o que é. É porque sigilo, né? Bom entendedor. Aí é que está o problema, Fernando. Toda vez que chega uma carta, a pessoa chega lá, coitada, desesperada, achando que está com um problema gravíssimo. Nem sempre ela está com um problema gravíssimo. Só que eu não posso falar pelo telefone. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, qualquer um pode telefonar e falar que deu uma alteração e a gente não sabe onde que você está, com quem você está, em que momento. Eu tenho que proteger sigilo, seus dados. Né? A gente precisa manter Então, o sigilo desse processo de doação. Portanto, o comunicado via carta, ele preserva mais o doador, que é uma preocupação que a gente tem. Porque aí eu te mando a carta e você vai lá. Aí chega lá e fala Não é nem assim... e-mail, não. É carta. Correio, carteiro. Correio e carteiro. Porque aquilo ali, só você vai poder abrir. Eu também não te falo o que tem lá. Você vem e aí eu te conto. Fernando, deu uma alteração no seu exame de doença de Chagas. A chance de você ter doença de Chagas, de acordo com a sua entrevista, é muito pequena. Mas existem alterações, que é o que a gente chama de falso positivo, que merecem que você faça outros exames. Aí nós temos tal lugar, um centro, hoje aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente encaminha para um ambulatório que é da UFMG. Fala assim, você vai, a gente já vai ligar para lá, nós já vamos marcar para você ir, gratuito. Sim. Já vamos marcar para você ir, você vai fazer uma consulta, vai fazer os exames mais específicos. A chance maior, Fernanda, é que você não tenha nada, que isso seja o que a gente chama de falso positivo. Mas a gente quer garantir isso para você. Então, você vai lá e, assim, na enormidade das vezes, é um falso positivo, mesmo às vezes por alguma questão de característica do exame ou de alguma doença que você teve previamente, porque às vezes até uma gripe pode alterar o exame da gente. E aí, resolve sua vida. Mas vai que Fernando foi numa expedição, num lugar que podia ter um barbeiro, e de repente a gente pegou aquilo ali sem nem ter sintoma para você. Você já foi encaminhado para o ambulatório, você vai ser acompanhado, você nem vai ter as consequências da doença de Chagas, que a gente sabe que aconteceram aí no passado. Então, de repente, você está pegando uma condição de saúde também que está surgindo. Que está latente ali, né? E que Entendeu? muitas vezes a pessoa, enquanto não desenvolve os sintomas, ela não vai perceber. Sim. Então, é aí que a gente esclarece para a população que a gente tem o cuidado com o nosso candidato à doação justamente por isso. Pensando que ele também, dependendo da situação, a gente não quer que ele vire um paciente, né? Mas é cuidando ali do melhor momento, e às vezes até tratando algo, evidenciando alguma situação que porventura ele ainda não saiba. Um outro lado também que é importante a gente lembrar é que às vezes a gente, na qualidade de doador, a gente fica meio triste de não poder doar, né? E a gente lá nas unidades também. Mas enquanto paciente, quando a gente precisa de uma transfusão, a gente quer uma garantia de uma bolsa, né, que mantenha aquela qualidade. Afinal de contas, a gente está com o nosso sistema imunológico muito baixo. Então, aí a gente precisa de confiar na Hemominas. E é por isso que a gente, mesmo com toda, às vezes, algumas pessoas não compreendem, mas a gente cumpre a legislação. Mais do que isso, a gente cuida dessas pessoas. O nosso principal objetivo ali nas unidades é esse cuidado, tanto com o paciente quanto com o nosso doador. Um segundo momento agora é recente, né, porque é da pandemia, super dinâmico, foi, os nossos doadores fidelizados sabem disso, o quanto que nós fomos mudando os critérios de doação ao longo da pandemia de Covid. No início da pandemia, que não tinha vacina, a gente nem sabia direito como era a doença, a gente estava muito mais rigoroso com quem tinha tido Covid. Então, eram 30 sintomas dias. Gripais, era 30 com dias. sintomas gripais. Chegasse tossindo ali na Alameda Ezequiel Dias, já voltava. Obrigado. Já voltava. E se teve Covid, eram 30 dias, mesmo que tivesse sido assim, um teste positivo. Às vezes a pessoa nem teve nada. 30 dias, agradecia. A gente teve uma pesquisa. Né, o doador, a gente precisa esclarecer. O doador, ele não pode sair das nossas unidades sem saber o motivo, né? A gente precisa esclarecer até para fidelizar esse doador. doador. Dentro disso, os profissionais de saúde que estavam na linha de frente Covid não podiam doar sangue, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou O negativo, sempre dou. Você está na linha de frente Covid? Obrigada, nós vamos ter que esperar. Nossa. Se você tiver férias e ficar um tempo fora da linha de frente, aí você vem aqui e dou. Estava nesse nível. Isso era uma recomendação do Hemominas ou dos hemocentros brasileiros? Dos hemocentros brasileiros, de uma forma geral. Por quê? A gente não conhecia a doença. A gente não sabia, naquele momento, se havia transmissão. Ninguém sabia. Ninguém sabia nada.
né? Ninguém sabia nada. E hoje não é que sabe muito mais do que antes também. Mas algumas coisas já foram Sim, mudando, sim. por isso que nós vamos contar. A gente teve uma pesquisa logo no início da pandemia, inclusive de colher PCR de doador. O doador aceitava participar da pesquisa, a gente fazia coleta de PCR para ver se aquele doador não estava contaminado e não tinha sintomas, e caso ele tivesse, né, a bolsa dele, ele até sabia disso. Olha, aí a gente liga, deu PCR positivo. Então, você já vai se isolar e a sua bolsa também não vai poder ser usada e tal. A gente fez, para nossa, está até para ser publicado numa revista médica importante aí, esse nosso trabalho, que foi um trabalho super legal do nosso setor de pesquisa, com os nossos triagistas. A gente teve um número baixíssimo de doadores que tinham PCR positivo. Então, isso significa que a campanha que já explicava que sintoma gripal não podia ir e tudo mais, estava funcionando. E um número baixíssimo de gente com PCR positivo, então, ok para isso, foi muito legal. Só que esse período estava parecendo grande demais. E o mundo também, estudando, estava parecendo que isso era grande demais. Aí, mais ou menos em 2021, perto ali de quando começou a vacinação, esse período pós-Covid leve, porque a Covid grave, né, a pessoa, coitada, já estava internada, não tinha jeito. Mas o pós-Covid leve, ele caiu de 30 dias para 14 dias. Para 14 dias, e nós ficamos nesse tempo aí, muito tempo, muito tempo. Agora, com a população vacinada, com os estudos todos mundialmente acontecendo, os trabalhos sendo publicados, agora já no pico da variante Ômicron, que foi assim um desastre do ponto de vista todo mundo teve, então os estoques caíram demais, a gente já percebeu que dava para um quadro leve de Covid, dava para ser 10 dias. E hoje nós estamos com 10 dias. Então, se a pessoa teve Covid leve ou PCR positivo, após 10 dias ela já pode vir doar sangue. Porque você não tem risco nem de transmitir, nem de alterar a qualidade daquele sangue. Então, isso é tudo muito dinâmico. Sim. Então, algumas coisas que aconteciam lá atrás, até com outras doenças, elas vão mudando à medida que os estudos vão saindo, vão acontecendo. E a gente vai aprendendo junto, e é claro que a gente sempre preconiza as medidas um pouco mais restritivas, não é? Considerando ali que a gente não quer que o ambiente das nossas unidades seja um lugar que haja transmissão de coronavírus, e também para que as bolsas doadas elas não representem esse risco também para os pacientes. Então, a gente vai aprendendo junto e evoluindo. E é muito interessante porque a gente está falando de doar sangue como um ato de cidadania, como um ato de amor, de carinho. E essa triagem, ela passa por esse carinho também, mas ela passa por uma discussão social, que é interessante a gente estar falando isso. Antes da gravação, a gente estava comentando a restrição que existia aos homossexuais. Foi uma decisão judicial, foi até o Supremo Tribunal Federal, e é recente, parece a coisa de 2020, 2021. Final de 2019, na verdade. Que aí isso mudou. Sim, né? sim. É muito importante a gente falar isso, porque acaba parecendo algo muito restritivo no momento que a nossa sociedade discute pluralidades, liberalidades e, ao mesmo tempo, a inserção de um conjunto social mais harmônico, né? Sim. E aí pega a doação de sangue, puxa, que restrição é essa? É o que nós estamos falando, né? Porque justamente com todos os trabalhos, com todos os estudos, um pouco da desmistificação daquilo que aconteceu lá na década de 80, a gente consegue perceber que, vamos dizer assim, o ser humano, independente da orientação sexual dele, a grande questão é o número de parceiros sexuais que ele teve. Então, se eu sou homoafetivo ou heteroafetivo, não importa. Se eu tive vários parceiros sexuais num período de tempo, eu não vou poder doar. Ponto. Se eu sou uma pessoa monogâmica naquele período de tempo, eu estou liberado para doar, desde que eu tenha também as outras características todas ok, né? Porque às vezes também a pessoa não é barrada. A questão não é de nenhuma discriminação, a questão é número de parcerias sexuais. Exatamente. É por questões de saúde, né? Mas é muito importante a gente ver essa universalização, né, da doação de sangue, e a gente entender que os impedimentos que nós temos são relacionados a critérios de necessidade de que aquela bolsa seja um produto de qualidade. E isso independe da orientação sexual que as pessoas tenham. Sim, né? mas isso recente. É recente, é um ganho recente, é uma conquista muito recente, a palavra muito correta, é uma conquista recente, né? E essa universalização
ela representa para quem precisa de sangue também mais um auxílio, né? Porque Sim. a gente tem que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a gente tem entre 3% e 5% da população que doa sangue. No Brasil, a gente não tem nem 2%, né? Então, aí a gente tem todas aquelas pessoas, né, que tiverem boas condições de saúde, independentemente de orientação, igual a doutora Priscila bem esclareceu, elas podem agendar a sua doação, comparecer nas nossas unidades. A gente fala do agendamento, e aí é importante lembrar, estamos ainda na pandemia da Covid-19, a gente está vendo a flexibilização, né, das medidas sanitárias em relação à Covid, mas a gente ainda está atendendo nas nossas unidades por agendamento, que a pessoa pode fazer pelo nosso site, né, o www.hemominas.mg.gov.br ou também pelo MG App Cidadão, que é um aplicativo dos serviços do Estado que é compatível com celulares Android e iOS, que a pessoa ela pode baixar, agendar ali sua doação. Então, é muito importante que todos os doadores, né, todas as pessoas, elas possam agendar a sua doação em qualquer uma das nossas unidades. Nós temos aí distribuídas no estado de Minas inteiro e comparecer e ajudar a salvar vidas. Ah, mas eu não posso resolver ir lá agora e doar? Pode. Só que você vai chegar lá, às vezes vai esperar. Hoje em dia, ninguém pode esperar. Posso até um dia, eu posso falar, não, posso ficar aqui 1 hora sentado esperando para poder entrar, ok, mas hoje não é essa a vida que a gente tem. Então, a gente não quer... Fernando, por exemplo, super ocupado, tá falando, não, eu quero doar sangue. Posso ir lá 11 horas da manhã. Marca 11 horas em uma das nossas unidades, vai lá e doa. Às vezes, se você fala assim, não, vou lá às 11, você chega lá, mas umas 3, 4, 5, 10 pessoas pensaram a mesma coisa que você. Vou no meu horário de almoço da firma. Tá cheio, você não consegue doar e volta super chateado. E outra coisa também Que é o seguinte... Tem muita... Poxa, mas vocês não querem que eu vá? Eu não posso passar Faz aí, a doar? campanha, Pode. a gente chega e a gente não pode doar. Esse programa, acho que a prioridade desse programa é explicar isso. Que, na verdade, o Hemominas estava precisando e continua precisando do sangue. Mas sangue é precioso. É precioso. Exatamente. E a o seu gente tem tempo que também cuidar. é precioso. Porque a pessoa não vai fazer só uma doação de sangue, é a doação de tempo também. Né? O processo de doação de sangue, ele demora em torno de 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos. Você deu esse dado aí muito interessante. A Organização Mundial da Saúde preconiza o percentual de habitantes doadores. Qual é? Entre 3% e 5% 3 da e 5. população. Nós não chegamos a 2. Nós não chegamos, nós, Brasil, não chegamos chegamos a a 2. 2%. Tem uma estimativa de Minas Gerais? Assim, Segue o Brasil, né, segue, Thiago? Minas Segue o está Brasil. quase em 2%. A população mineira, e aí é importante a gente agradecer, né, a todos os nossos doadores, a todas as pessoas que comparecem nas nossas unidades. A população mineira, ela é muito solidária. Né? Os nossos doadores de sangue, a gente fala assim, gente, são anjos que vêm aqui, né? Nesse momento de crise, a gente sabe que muitas vezes o deslocamento do nosso doador, ele está até complicado. A gente, igual em Belo Horizonte, a gente tem greve, né, de metrô que impacta, né? A gente tem o aumento do preço do transporte coletivo, então tem muitas questões que impactam, mas mesmo assim o nosso doador, ele vem, ele agenda a sua doação, ele comparece, ele cuida da sua saúde para estar o melhor possível para poder doar sangue e ajudar as pessoas. E a gente lembra o seguinte, na hora de agendar, isso ainda foi um aprendizado com a pandemia, né? Porque a gente, antes da pandemia, nas nossas unidades, a gente é multidão mesmo, é isso que a gente quer. É porta aberta o tempo todo, quanto mais doador, melhor. Por isso que você citou as campanhas, né, dos times, a gente aproveita todas as oportunidades, principalmente em momentos sazonais, momentos de frio, momentos de férias, proximidade de feriados longos, que o estoque ele vai ficando mais aquém do esperado. Então, a gente lembra a população que agora, com o agendamento, né, que o nosso site ele tem 10 dias que as grades de horários das unidades, eles ficam em aberto. Então, às vezes, a gente... Hoje, você não consegue doar, você não consegue agendar para 25 de maio. Você tem que esperar mais ou menos dia 15 para abrir. Para abrir a agenda. E muitas vezes a pessoa ela fala assim, eu vou doar sangue amanhã, eu vou agendar hoje. O ideal é a gente já procurar aquela vaga ali, sobretudo nos dias mais concorridos, o sábado aí, é um dia onde os doadores, sexta, sábado, que eles mais podem comparecer, já olhar antes um pouquinho,
para ver ali, já garantir sua vaga, porque a gente ainda tem restrições de atendimento em razão da pandemia, a gente ainda não está podendo voltar 100%. A gente não pode aglomerar. E uma outra questão muito importante que eu aproveito aqui para poder falar é de o doador que não puder comparecer e que tem agendado, ele fazer o desagendamento. Elegante. Porque quando senão a gente das não... pessoas e não vai, a gente avisa, né? Avisa. Porque senão aquela vaga fica presa, porque a gente espera o doador, mas aí, na verdade, ele não vem e a gente não pode ocupar com outro doador. Mas eu não posso ir lá na porta? Pode, a gente vai te atender. Você chega lá na porta e fala assim, Fernando, você chegou às 11, mas eu tenho uma vaga aqui para meio-dia, porque alguém acabou de suspender o agendamento. Você pode esperar? Posso. Não, eu vou ali e volto meio-dia. Ok. Agendo para você que agora já meio-dia de uma vez. Fernando. A gente ajusta tudo, Fernando. Mas... A hora que a gente vê a necessidade de quem precisa, gente, porque quando a gente fala da necessidade de sangue, no imaginário da população, eu lembro daquela pessoa politraumatizada, aquela pessoa que sofreu um acidente ali. Muitas vezes nós esquecemos de pessoas que precisam de sangue recorrentemente. Há pessoas que ela precisa de uma transfusão de 20 em 20 dias ou prazos até menores. Então, é preciso que a gente mantenha sempre o estoque de todos os grupos sanguíneos em níveis ideais por isso. Só queria dar um serviço aqui sobre a doação. Quem doa ganha uma licença de trabalho no dia? Quem doa ganha o dia. Ganha o dia de trabalho. Você tem um atestado do dia de trabalho. Ok, né? Que você usa no dia. É no dia. No Não fica acumulativo. Não é acumulativo. É diferente, por exemplo, quando você trabalha numa eleição, que é acumulativo. Sei. Aquele lá é do dia. Tem horário específico, assim, alguma recomendação? Quando a gente vai fazer exame de sangue, tem que estar em jejum. Ótimo, lá bem também? lembrado. Você não precisa estar em jejum. Então, eu vou marcar 7 horas da manhã. Pode tomar seu café da manhã normal, tranquilo. O que a gente tem de restrição? É só de refeição pesada. Um almoço, assim. Uma refeição mais copiosa. Ou vai comer um uma super feijoada, lanche. gente. Refeição copiosa é ótimo. Então, para falar pé na feijoada, jaca, né? Comi uma feijoada. Comi aquele combo. Aquela lasanha ali, né? Aquele super Copiosa. combo do lanche. Quando você come alguma coisa muito gordurosa, você tem que esperar mais ou menos 2 horas. A gente sempre fala do almoço, que é um hábito brasileiro almoçar, né? E pode atuar durante o dia todo, né? Sim. Então, quando você faz essa refeição super reforçada e que ela seja particularmente assim, gordurosa, você tem que esperar 2 horas para poder doar. 2 a 3 horas para poder chegar ali na unidade e poder doar. Porque senão, a gente vai ter que precisar que o doador espere ou que ele retorne num outro momento. Então, é muito importante a gente lembrar tanto a questão de que a população sempre imagina que para doar sangue a gente tem que estar em jejum. Não precisa estar em jejum. Não precisa estar em jejum. Não é um exame de sangue. Ela tem que estar alimentada e hidratada. Em jejum. Tanto é que antes, para quem já doou, já sabe, né? Você, antes de doar, você já recebe uma balinha, a gente faz você beber água. Muita água. Aqui no nosso Hemocentro ainda bebe um suco antes de entrar. E na hora que você sai, só para garantir, você fala, não. Um lanchinho ali. Ainda toma um lanchinho. Mas não não trupicar, precisa de jejum, né? Não. Exatamente, para não baixar a pressão, né? Não Ainda ganhou o dia de trabalho. E ganha mas o dia de trabalho. O dia, é aquele lá. Exatamente. Né? É aquele dia. Agora, vamos falar sobre a questão dos estoques. A gente vê sempre, né? Que, vocês falaram, feriado prolongado. Então, carnaval, nossa, carnaval é sempre campanha já. Sim, a campanha a gente já começa no janeiro. Fim de ano também. Sim. O que faz o estoque diminuir? O que faz o estoque se regularizar? Aumentar, nem vou falar, porque aumentar não é um verbo que vocês... A gente adoraria conhecer, né? Mas... O que acontece? A gente tem quem precisa cronicamente de sangue, como o Tiago falou, então há sempre um consumo básico de sangue ali. Daquelas pessoas que fazem hemodiálise, quimioterapia, alguma cirurgia que a gente chama de eletiva, né, que são cirurgias programadas que às vezes podem precisar de sangue, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia do aparelho digestivo grande, às vezes você vai precisar de sangue. Então aquilo ali, vamos dizer assim, o nosso básico sempre vai ter aquele consumo. Qual é o problema dos feriados, por exemplo? As pessoas viajam. As pessoas viajam ou elas saem para fazer comemorações, e elas se acidentam. Aí a pessoa se torna o politraumatizado, que a gente chama. Aquele emergencial. Emergencial, que vai precisar de sangue emergencialmente. Então, por isso, a gente arruma, vamos dizer assim, os estoques antes, pensando nesses deslocamentos. Tanto é que logo no início da pandemia, quando ninguém saía, aquele primeiro momento ali, março, abril de 2020... a queda do uso para politraumatizado foi, assim, significativa em todos os hospitais
que tratam politraumatizado, porque ninguém estava saindo. A circulação estava restrita, Estava então a restrita, gente então não tinha esse... era Chegou só a quem zero? tava Chegou a crônico. zero, talvez. Porque A zero não chega. A zero não chega, chega. mas assim, diminuiu demais. Consideravelmente. Depois, à medida que a gente vai se deslocando, as coisas vão acontecendo, tem isso. Uma segunda questão, que é muito ligada a feriados também, é que às vezes determinados feriados, ou por exemplo, para você doar sangue, você não pode beber no dia anterior à doação. Você pode beber, enfiar o pé na jaca, né, que a gente já brincou aqui. Então, carnaval. A pessoa, às vezes, está pulando carnaval, ela não pula só até a quarta-feira de cinzas, ela persiste. Então, tem que doar antes, porque não adianta ela aparecer na quarta-feira e falar assim, ela emenda, não, vou doar. né? Emendei, bebi um engradado de cerveja, lá. Amigo, infelizmente, você vai ter que voltar outro dia. Então, a gente já... São esses critérios que não tem jeito, né? Esses não tem Mas, como. olha, vocês estão falando tudo isso, eu estou, claro, considerando que a pessoa está falando a verdade. Sim. Mas eu também queria considerar a pessoa que não fala a verdade e vai lá tentar doar. A pessoa que não fala a verdade e vai lá tentar doar, muitas vezes ela é pega na entrevista. Porque os nossos triagistas, eles são treinados, a gente tem uma técnica para triar. Então, muitas vezes eu consigo pegar que você titubeou. Então, Sinais corporais ali. Sim, eu já pego, às vezes, alguma coisa que você titubeou. Mas se você é ótimo, tipo um ator, e não titubeou, alguma coisa vai aparecer do seu exame. E aí a gente barra no exame. Não significa, quando a gente fala exame, a gente não está falando só da sorologia, só do Chagas, hepatite, HIV. Tem questões da qualidade do sangue, tem quantidade exames, de gordura no sangue quantidade ali. de gordura naquele sangue, bolsa muito lipêmica, o aspecto da bolsa. E esse suposto mentiroso, aí, entre aspas, vai ser comunicado? A depender do que acontece, ele vai ser comunicado. Depende do que vai vir de ok, alterado. hein, não Muitas falou a vezes- verdade conosco, hein? Muitas Aquele vezes o papelão. doador, ele esquece. Também tem casos que a pessoa, ela pensa em omitir alguma informação, ele pensando em ajudar. Né? Ela acha que ela está ajudando. Claro, por isso eu falei Então, tem mentiroso, muito entre isso. aspas. Não, é porque aí você mentiu por alguma coisa e doou o sangue. Aí você chegou em casa e falou, não, gente, não dá, eu vou ter que... Você pode ligar. Fala assim, olha, eu falei... Você não precisa nem de falar o que foi. Eu falei uma coisa na entrevista e que depois eu vi que não estava correto, então eu queria avisar para vocês. Porque isso já vem no seu termo de consentimento, quando você assina que você doou, você sabe que você pode informar depois, porque aí a gente bloqueia aquela bolsa, entendeu? Até os exames ficarem prontos. E às vezes até tem que descartar a bolsa. Aconteceu isso muito também na pandemia. Eu vou lá e dou Sintomas, hoje. né? Aí amanhã eu comecei com Sintomas. febre. Olha, eu estou te ligando porque eu comecei com sintomas gripais. Ok, obrigada. E aí a gente já bloqueia aquela bolsa. Que é então, aquele você pode momento que fazer a gente isso. cuida do paciente. Sei, Né? sei. Que a Então, gente você sabe pode que fazer aquela isso bolsa também. não vai poder ser utilizada. Falar em cuidado do paciente deve ser muito triste. Já aconteceu quando você não tem condição de atender? Isso é uma rotina, isso é uma raridade, isso é uma possibilidade de acontecer? Um hospital liga e fala, estamos precisando, a gente está com necessidade, vocês falam, não temos? É uma possibilidade. possibilidade. É uma possibilidade. Só que o que acontece? A gente também tem critérios transfusionais, vamos dizer assim. E a gente tem quem oriente o hospital, ou quem oriente os médicos, os responsáveis técnicos no hospital nesse sentido. Porque, por exemplo, às vezes é um paciente que é, sei lá, B positivo, e que não tem a bolsa B positivo naquele momento. A gente tem critérios que ele poderia receber outra bolsa sem ser a B positiva e não ter reação, ou outro manejo que a gente consiga para poder ajudá-lo até ele ter uma bolsa B positiva disponível. Então, isso existe também. E uma outra questão também que a gente considera é que a Hemominas ela trabalha em rede. Então, a gente tem um estoque de rede. E é com esse estoque de rede, né, que a gente vai verificar a respeito das solicitações transfusionais, Então, aquelas às vezes mais não tem urgentes aqui, e mas tudo tem em mais. outro lugar. Ao transporte de bolsas, né? Que a gente Em outro Pois lugar, a gente está falando de tipo tioflotone. Sim. E como é que vem das o sangue? nossas unidades. A gente tem um esquema de transporte, a gente De tem todo o transporte. esquema de logística Ah, para sim, trazer sim. essas bolsas. Uma logística muito grande para poder... Eu não sei se Esse você estoque de lembra... Avião ou carro?
Não, carro e é ônibus. mais, Carro e Carro e ônibus. É ônibus. mais, Tá. Se, acaba sendo carro e mais ônibus, rápido, mais prático. mais prático, e nem em todo lugar tem avião. É transplante de órgãos é que usa, né? Sim. Sim, mas que aí usa- porque são mais perecíveis, Sim, né? sim. Também tem toda A uma questão. bolsa, a gente tem toda uma validação de colocar essa bolsa em caixas específicas, caixas térmicas, e ela consegue vir de ônibus ou Ou de no carro, e a gente tem as rotas, E isso é tudo de unidade muito... mais próxima, a gente tem essas mini regionalizações, né? Que a gente usa usando os 7 hemocentros, que a gente tem as unidades de coleta e os 7 hemocentros. Então aí a gente faz esse gente tem essa transporte de logística trabalho em bem- rede para poder atender todas as unidades Acho que foi em hospitalares. 2018 que a gente teve febre amarela em algumas regiões aqui de Minas, não sei se você lembra. E aí, por exemplo, aquela região ali de Manhuaçu, de Valadares, teve muito caso. Então, o número de doadores lá caiu demais. Então, nós, as outras unidades, nos mobilizamos, a gente aumentou as coletas específicas para lá e mandava o sangue. Nós ficamos um mês mandando sangue para a região lá, até o pessoal... Muitas melhorar. doações de plaquetas, Porque inclusive. a febre amarela, por exemplo, é uma doença que demanda muita transfusão de sangue. Tem doenças que demandam pouco. O Covid, por exemplo, demanda pouca transfusão de sangue. Febre amarela demandava muito. Então, a gente meio que sustentou os hospitais lá de Valadares, Manhuaçu, aquela região. A gente, assim, Belo Horizonte, Montes Claros, as unidades aumentaram as coletas para poder mandar para lá. Então, a gente tem uma logística... E é um diferencial da Hemominas, aí falando do nosso orgulho, né? De estar no estado que a gente tenha uma rede, né? Que é Hemominas, com essa complexidade que a gente consegue cobrir todo esse estado. E deve ser muito legal o paciente que tenha essa consciência, né, de que ele foi salvo com o sangue de Hemominas. Deve ser muito comum ele, recuperado, virar doador. Alguns podem virar doadores, dependendo da doença, alguns não. Mas muita gente, às vezes, que não pode mais doar, porque às vezes, dependendo da doença que você tem, você não pode virar doador de novo. Eles fazem campanha. Olha, eu vou Eles até dizer o seguinte, multiplicadores, que é o que a gente chama. enquanto captador, eu já falo que todos nós podemos ser captadores. Nem sempre a gente pode doar, né? Ou naquele momento, ou de uma forma definitiva, mas todo mundo pode ajudar. Todos nós aí, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Nesse momento. Vou aproveitar para fazer meu merchan aqui para Hemominas, né, doutora? Todas as pessoas que puderem, né, tiverem boas condições de saúde, elas, por favor, agendem a sua doação, mas aquelas que não puderem, né, é muito importante, a gente tem as nossas redes sociais, a gente tem o Instagram da Hemominas, né, a gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook, principalmente o Instagram, é muito prático, né, todo mundo tem usado muito. Siga as nossas redes sociais, pegue ele, a gente posta muito conteúdo, né, muito conteúdo informativo, e a partir dali que a população ela pode, né, divulgando nos seus stories, divulgando na sua timeline, e aí ajudando a salvar vidas dessa forma, porque a gente pensa que muita gente conhece a doação de sangue, mas não. Pois é. Então, é muito importante a participação de todo mundo que pode. Fernando, todo mundo de 18 a 60 anos Sim. que tem 18 que tem uma boa saúde, é candidato à doação de sangue. Se você tem entre 16 e 18 anos, tem que ter autorização dos pais. Mas lá no nosso site já tem Até com 18 anos? Não, de 16, com 16 e 17. Com 18 já vai sozinho, né? Vamos dizer assim. Já não precisa Agora mais o jovem é autorização dos emancipado, pais. né? O jovem ele emancipado pode só levar também. o termo de emancipação. E aí, vem uma pergunta que você ainda não me fez, mas que pode ser que alguém em casa pense. Eu tenho 55 anos e agora eu descobri que eu tenho uma pressão alta, mas está controladinha. Se você tiver a pressão alta controladinha, se tiver tudo ok, você leva um relatório do seu médico. O Fernando toma tal remédio, pressão alta, que agora já está controlada, então ele está apto a doar. Aí você pode continuar doando. Porque, às vezes, muita gente fala assim, nossa, mas apareceu, né? Agora eu estou com a pressão alta ou com alguma outra questão aí. Se você tem algum problema de saúde que está controlado, primeira coisa, você pergunta para o seu médico se você pode. Se ele falar, não, está tudo tranquilo, está controlado, você leva um atestado lá para a gente que a gente avalia. Os problemas, os empecilhos são diabetes, problema? Sim. Diabetes, isso impossibilita a doação? De certa forma, sim. Depende. Tá. Depende, mas vamos colocar que sim. Tá. E qualquer problema que tiver descontrolado, vamos dizer assim, uma pressão que não controla, aí primeiro você tem que estar ok. Tá bom. Tá? A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta, o papo está muito bom aqui,
tempo está indo embora. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta. Vamos falar mais sobre doação de sangue. Agora, uma coisa que eu queria discutir com vocês, a doação de plaquetas, né, que também salva vidas. Os médicos dizem que isso está mudando, mas existia aquela história de que a doação de plaquetas se equivale a achar uma agulha num palheiro, né? Mas a gente acha essa agulha. A gente acha, temos um esquema. A gente vai falar depois do intervalo, a gente volta logo.